Oi, pessoal. Eu sou Tiziane Studart, diretora de teatro. Eu vim aqui conversar sobre direção teatral da pesquisa aos palcos. Eu achei muito interessante o título não ser do texto aos palcos, porque hoje não é necessariamente um texto dramatúrgico que você encena. Você pode encenar uma poesia, você pode encenar uma ideia, você pode encenar um poema e você pode encenar um texto dramatúrgico. Para facilitar, a gente vai pegar um texto, né? Um texto que você queira montar, né? Que diga alguma coisa para você. Porque a primeira coisa, ao se dirigir a alguma coisa, é ver, prestar muita atenção se isso está indo com o seu tempo, né? Se é pertinente falar desse assunto nesse momento, contemporaneamente, né? Quer dizer, se você diz ao outro hoje, seja que peça for, seja que ideia for, né? Mas tem que ter um motivo, tem que ter uma motivação para essa tua vontade. Eu não acredito só no divertimento, né? Pelo menos não o meu teatro. O meu teatro ele fala o pensamento também. E falar o pensamento hoje é muito importante, principalmente no Brasil. Então, a gente vai criando essa cultura teatral que fala em emoção, que fala o pensamento crítico, né? E a gente resulta em alguma coisa. Então, a primeira pergunta que um diretor deve se fazer: é importante montar isso agora? Depois de respondida essa questão, você vai ler o seu material ou pesquisar o seu material. Falando numa peça de teatro, por exemplo, você pode pegar o texto, né, já escolhido por você e pertinente a esse tempo e começar a ler o texto. Ler e ler e ler, porque você sempre vai descobrir alguma coisa diferente nele, né? Porque é o subtexto, o que o autor quis dizer. Porque, na realidade, o diretor, a figura do encenador, ele entra para dizer algo a mais que o diretor, né? Mas, para isso, ele tem que saber muito bem o que... Aliás, o autor. Você tem que saber muito bem o que o autor quer dizer para você saber o que você quer dizer em cima do que ele disse. E, para isso, é necessário muitas leituras. Além das leituras, pesquisa, né? Eu tenho muitos livros de arte, né? Eu fui adquirindo ao longo do tempo, porque se eu vou fazer uma peça e eu quero que ela seja de cunho expressionista, eu vou realmente, né, ler tudo sobre expressionismo. Se é impressionista, eu vou ver as pinturas, eu vou a gente vai começando a se inspirar. A pesquisa é uma inspiração também. Então, você está pesquisando em filmes, em vídeos, em livros de arte, enfim, tudo que você tiver ao alcance, você pesquise o assunto que você quer falar. Não é necessariamente o texto. Por exemplo, eu montei uma peça chamada Insensatez. Ela se chama A Voz Humana de Jean Cocteau e eu dei o nome de Insensatez. E é uma mulher que fala ao telefone com um homem numa última noite de despedida, depois de 20 anos como amantes. E ele vai casar naquela noite. Então, ele prometeu ligar para ela, começa a peça lá naquela espera desesperada, né, por esse telefonema, e quando o telefonema vem, ela não larga mais aquele fio, né, obcecadamente. Então, eu vi que essa peça falava de obsessão antes de tudo, pelo menos ao meu ver, né? E eu queria falar de obsessão e de compulsão na época. Eu queria falar sobre esse assunto,
né? Esse estado mental de obsessão por alguma coisa, de compulsão por alguma coisa. Então, eu pesquisei tudo que eu pude sobre obsessão, sobre compulsão, entrevistei vários psiquiatras e tal, e descobri que quem é obsessivo compulsivo não é obsessivo por uma coisa específica, ele é obsessivo, ele é compulsivo. Então, a atriz, ela fumava muito, ela bebia muito, ela tomava remédio, ela repetia várias vezes o mesmo gesto, né? E aí nós temos realmente uma pesquisa, e que nessa pesquisa, através do texto, você tem a ideia da obsessão e da compulsão, e você aí começa a realizar o teu sonho, né? Você fala, não, é pertinente, eu quero falar disso, eu estou pesquisando. Depois da sua extensa pesquisa e lendo muito texto, a primeira coisa que eu faço é chamar meus comparsas, como eu chamo, que são os atores, né? São as primeiras pessoas que eu falo do projeto, né? Com eles e com a diretora de produção. Então, eu escolho, eu escalo os atores por várias vias, por vários motivos. Antes de tudo, o talento do ator, né? Segundo, aquela personagem tem a ver com aquele ator, mesmo que ele seja muito talentoso? Às vezes não. Às vezes você quer comédia e o ator é maravilhoso, mas ele tem um instinto mais dramático, né? Talvez fosse melhor você chamar uma pessoa que tivesse uma comicidade já dentro de si, tivesse essa tendência cômica. O physique de rôle, né? A personagem tem 60 anos, é necessário que ela tenha 60 anos, você não vai escalar um ator de 30, porque não vai ter aquela experiência, aquela vivência. Enfim, muito cuidado ao escalar os atores que que vão realmente interpretar as personagens da peça. Bem, partimos para a primeira leitura. Você já fez várias, já pesquisou, e chegou o tempo de dividir isso. Eu sou muito a favor da leitura. Tem gente que não gosta. Eu gosto para eu entender mais e mais, porque agora eu vou entender mais através de ver e de ouvir alguém falando aquelas falas que eu tanto li em silêncio. Bem, posto isso, a leitura, né, nós começamos a procurar o subtexto, o que nas entrelinhas aquele texto está querendo dizer, né? O que ele quer dizer de fato, o que o autor pensou, né? Vamos falar sobre as personagens, sobre as características da personagem, sobre o conflito, sobre o que eles querem, sobre o que impede a eles de conseguirem as coisas, o que eles fazem para conseguir o que eles querem, né? Porque somos puro desejo. E no teatro, esse desejo é maior, é necessário a urgência no teatro, né? Sem urgência, temos barrigas, temos tempos mortos. Né? Quando você entra em cena, quando o ator entra em cena, realmente é para dizer alguma coisa com presença, né? com propriedade, enfim, ele tem que estar muito bem assessorado e ele tem que ter entendido tanto quanto o diretor a mensagem desse texto. E aí começam os ensaios. Mas antes da gente entrar nos ensaios, entra, para mim, uma segunda figura, a do cenógrafo. Porque quando nós pegamos o texto pela primeira vez, a gente tem uma inspiração, seja ela uma música, seja ela o espaço cênico, seja ela o visual de alguma cena entre dois atores. Você consegue, numa primeira leitura, já ter alguns instintos. Confie neles, você vai usá-los depois, né? Então, começam os ensaios e
o diretor parece que ele não fica nervoso no seu primeiro dia de ensaio, como os atores ficam. Fica sim, porque a maior vontade que um diretor tem é que o ator fale com ele, entre em contato com ele real. Então, aquele ator que chega em cena e pergunta para o diretor: o que eu faço agora? Você está com um problema, né? Porque você vai, no começo dos ensaios, depois de algumas leituras, você vai simplesmente dar uma ideia para ele, você vai dar a característica da personagem, você vai dar uma situação, e ele vai começar a improvisação. Ele vai começar a sua improvisação em cima daquela história, em cima daquele pensamento crítico, em cima das características da personagem, né? Isso é muito importante. O ator, ele vai agindo, agindo. É muito ruim aquele ator que só reage, né? Ele age, ele vai mostrando para você o entendimento dele. E ao dele vai se somando o seu, e você vai dando dicas e vai alimentando também esse processo. E ele, de volta, vai te alimentando para você criar mais. Então, essa interação diretor-ator é muito, muito, muito importante, né? É de uma intimidade, é de uma parceria assim, indubitáveis para que um trabalho saia realmente maravilhoso. Bom, falando de espaço cênico, o diretor ele tem uma palavrinha que ele aprendeu chamado marca, né? Como eu vou marcar os atores? A princípio, eu já marco e tal. Vários diretores já marcam os atores imediatamente. Eu não faço isso. Eu realmente quero ver o impulso dele de deslocamento, de gesto, para que depois eu chegue às minhas conclusões, que quase sempre são de eliminação. Porque o ator te dá muito, o bom ator te dá muito, a tua função é eliminar, é ver o que é essencial, né? Como Grotowski falava, né? O teatro pobre, não tem nada de teatro pobre, é o teatro essencial, né? O teatro pode funcionar com um tapetão, como faz o Peter Brook, e um ator em cima desse tapete, está ali o espaço cênico, está ali o ator, né? A cena pode acabar saindo maravilhosa, e você tem um tapete e um ator, né? Ou, no caso do realismo, você tem vários objetos, vários cenários que entram, que saem, e você vai se adaptar àquilo e vai lidar com aquilo e vai aproveitar muito para as suas ações físicas, entendeu? Para tornar a peça realista mais verossímil possível, né? Porque tem vários gêneros de teatro, vários gêneros, né? Nós começamos com Antoine. Antoine lançou o Teatro Libre em Paris, em 1887, e daí se cria a figura do encenador teatral. E aí há um link com Stanislavski, na Rússia, né? E vêm os outros pensadores para adicionar ao pensamento de Stanislavski, como Meyerhold, como Grotowski, como Bertolt Brecht, com o seu teatro político, né? O teatro, ele achava, Brecht, que as peças eram encenadas apenas para a emoção das pessoas, no sentido de iludir a pessoa com aquela história, quando Brecht queria realmente fazer as pessoas pensarem. Então, o pensamento dele é político, o teatro dele é o teatro do distanciamento, é o teatro épico, né? E aí você entende Brecht e ele torna, na maneira que o ator atua, mais claro o pensamento crítico para você do que no realismo, por exemplo, né? Bom, falamos da cenografia, muitas conversas com o cenógrafo, né, para que o espaço cênico seja
perfeito para o ator atuar, né? Seja exatamente aquele espaço que ele precisa para todas as suas ações físicas, suas emoções, suas partidas e chegadas, né? Que aquele cenário seja exatamente o espaço para aquele texto, para aquela ideia, para aquela pesquisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, quando os atores entram para ensaiar, geralmente a cenografia já está pronta. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, não. O cenógrafo conversa muito com o diretor e depois ele passa a seguir os ensaios, ele passa a frequentar os ensaios junto com o diretor e os atores, para que ele possa ver a necessidade do ator. O ator, às vezes, inventa um movimento ou uma marca e tal, que ele já vai ali nas anotações dele para dizer isso vai ser eliminado, é necessário isso, é necessário mais um cabo, é necessário uma janela, é necessário colocar mais uma pedrinha no chão. Então, esse acompanhamento que também, além do cenógrafo, é do figurinista, é do iluminador, é da diretora ou diretor de movimento, é do diretor vocal, é porque o teatro, na realidade, não existe essa hierarquia, na minha opinião, de que o diretor decide tudo. Olha, esse diretor não é um bom diretor, porque há que haver escuta. Então, é um mix do que o cenógrafo conversou com você e você já viu alguma coisa diferente. O figurino. O figurino é muito importante porque ele fala do caráter da personagem. Ele fala da época que a peça se passa, como o cenário também. É anos 70, é século passado, é agora. A gente tem que situar que estamos sempre num lugar e num tempo. Por mais que a peça seja até atemporal, então o tempo é o tempo nenhum, mas é um tempo atemporal, sem tempo nenhum. Pode acontecer a qualquer momento, desde a existência do mundo, desde o começo do mundo até os dias de hoje. E, falando em marcação, que eu estava falando há pouco tempo, porque realmente é tudo muito fragmentado, a vida é fragmentada, por que o teatro não seria? Então, falando das marcas e do gestual, o ator, às vezes, fica muito ansioso por ser marcado, para ter segurança de para onde ele vai. Eu não, eu espero tudo que ele pode me dar. Ele sugere um deslocamento, eu sugiro outro, e a gente vai construindo. E aí, como na minha terra se diz, no final, faltando 10 dias, 8 dias para a estreia, eu acolchambro, eu torno um triângulo que está quase feito num triângulo real. Quer dizer, eu coloco melhor as imagens, para que a gente tenha uma imagem que fale forte, uma imagem que também prenda a plateia, o espectador. Bom, seguindo, trilha sonora. Trilha sonora sempre foi uma paixão na minha vida, até que eu descobri a figura do diretor musical, aquele que vai fazer uma música para a sua peça. E depois que você descobre isso, acho difícil você querer fazer uma trilha, por melhor a educação musical que você tenha tido, por mais culta musicalmente que você seja. Você vai querer o tal do diretor musical talentoso que vai escrever, que vai criar em cima de cada cena que ele está vendo ali durante os ensaios. Bem, é muito importante quando a gente está com um texto na mão, uma ideia na mão, que a gente saiba qual é o gênero daquilo. Nós temos o realismo, o distanciamento brechtiano, a farsa,
o teatro absurdo, né? E cada um tem uma maneira muito peculiar de ser encenado, né? Você não pode fazer uma peça esperando Godot, por exemplo, de forma realista, porque o texto não é realista. São dois mendigos em lugar nenhum, ou seja, no meio do nada, assim, vamos dizer, de um areal ou de um nevoeiro, onde não se vê quase nada a não ser eles, uma árvore que o Beckett cita e duas pequenas folhas. O que será que ele quis dizer com isso? E eles passam a peça inteira esperando Godot. Quem seria Godot? Quem seria? Eles passam a peça inteira esperando Godot e nem por um momento é dito quem era Godot. Inclusive, o Beckett, quando perguntaram para ele sobre o Beckett, quem é Godot finalmente, ele disse, se eu soubesse, eu teria dito na peça. Mas, para mim, Godot é o desejo, é a esperança de que o nosso desejo seja realizado. Para mim, isso é Godot, né? E é feita de uma maneira que tem uma estranheza que o realismo não tem. Agora, eu acredito que em qualquer gênero você tem que ter a tal da teatralidade, né? Da beleza, da feiura. Eu digo para os meus atores, se sujem, sabe? Se larguem, se joguem nessa ideia, deem tudo de vocês, né? Não tenham vergonha, não tenham qualquer coisa que prenda a possibilidade de mostrar alguma coisa interessante. Então, os meus atores são muito amigos meus, né? Eu faço questão de que isso aconteça. Isso sou eu, não necessariamente qualquer diretor, mas essa intimidade com o diretor, para mim, é super importante. Bem, pesquisa muito, leia muito texto, veja se é condizente com o tempo que você está, né, para os seus contemporâneos. Estude muito direção teatral, né? Direção é uma matéria vasta, como interpretação também, como cenografia, como qualquer coisa que diga respeito ao teatro, porque teatro é, como eu disse, uma matéria vasta. Bom, eu desejo sorte para cada um no seu projeto e que ele seja viável. Não esqueçam da figura do produtor, que vai viabilizar o teu projeto e torná-lo, vai materializar esse teu projeto, né? Muito obrigada. Eu queria falar só mais um pouquinho de mim. Eu sou diretora de teatro, sou atriz, né? Comecei como atriz, sou escritora, escrevi um livro pela Record chamado Fora do Normal. Dirigi mais de 40 peças, faço parte do corpo docente da CAL, Casa de Artes de Laranjeiras, e estudei muitos anos em Nova York, no HB Studio, no Directors Company, com F. Murray Abraham, que ganhou o Oscar em 86 por Amadeus, foi meu professor, Geraldine Page. Eu realmente tive muita sorte. Eu posso dizer que eu estudei muito teatro. Eu comecei a estudar teatro quando eu comecei a fazer teatro aos 19 anos, com a peça Hoje é Dia de Rock. Bom, deixo o meu beijo, o meu abraço, e que tudo corra bem com a produção de cada um. Estou torcendo. Um beijo, até logo, foi um prazer.